O Wellington, a gente está chegando ao fim do programa, mas o José Igor, que está fazendo essa transmissão, ele é do ABC e ele quer que você responda uma pergunta aqui, que é a seguinte: e o metrô, quando chega no ABC? Vai ter metrô no ABC? Olha, deveria, né? Com a densidade populacional que tem o ABC, a sua importância histórica e toda a relação que o ABC tem com a capital, é um crime não ter o metrô no ABC. E esse projeto está muito longe de acontecer, né? Você tinha um projeto de metrô que depois virou BRT, que depois virou não sei o quê, e de fato nenhum governador se posiciona de ir lá e falar, não, vai ter o metrô no ABC. É uma pena para a região do ABC, mas é uma pena para a região metropolitana. E aqui, Haroldo, deixa eu fazer dois destaques. Tá? Primeiro, a cabeça muito errática de muitos administradores públicos, né, de prefeitos que nós temos, sobretudo na região metropolitana. Não adianta pensar as cidades da região metropolitana, e aqui eu posso fazer um parênteses também para a região do ABC, de forma isolada. A região do ABC e a própria região metropolitana, ela é um condensado de cidades. O homem definiu lá qual que é a divisa, mas as pessoas não têm limites aqui. Eu moro em Santo André, eu trabalho em São Bernardo, eu estudei em São Caetano, minha esposa trabalha em Diadema, então eu vivo o ABC como um todo, mas eu moro em Santo André. Então, querer pensar só na cidade de Santo André, achando que está me atendendo, não está me atendendo. Então, não adianta você pensar a mobilidade da cidade, você precisa pensar a mobilidade da região. E quando a gente fala de mobilidade, cai na história do metrô. O Brasil, primeiro, São Paulo ter o pouco de metrô que tem é uma vergonha. É uma vergonha. Uma metrópole como São Paulo não tem referência em outras metrópoles muito menores do que a nossa. Era para a gente ter uma malha metroviária muito maior. E pior que isso, né? A falta de conexão entre os modais. Aquilo que a gente já comentou no início, né? Muitas vezes o metrô ou a estação de trem está longe do terminal rodoviário daquela região. E não tem a interligação, né? Você tem que pagar outra passagem, muitas vezes você tem que fazer uma longa caminhada para chegar de um ponto para outro. Então, por quê? Porque foi pensado, aliás, nem foi pensado, né? Foram fazendo de qualquer jeito e hoje a gente tem essa situação. Por isso que há uma preferência de grande parte da população em seguir pelo transporte individual. Não é porque não pensa no meio ambiente, não é porque é individualista, é porque o transporte coletivo ele não te favorece ao deslocamento. Muitas vezes tem que dar uma volta enorme, porque você não tem uma linha de metrô, por exemplo, que encurte aquele caminho. Então, fica aqui essa ressalva. A região metropolitana ou as regiões metropolitanas deveriam ter alguém que fizesse essa articulação entre os vários prefeitos das cidades para se pensar coletivamente, para se pensar a região como um todo. Não adianta a gente chamar de região metropolitana e na hora de fazer os debates, cada um olha para dentro da sua cidade e não pensa como melhorar, facilitar a chegada ou a utilização dos serviços para as pessoas. Eu falei de mobilidade, mas poderia falar de saúde, porque é um outro ponto, né? As pessoas se movimentam nas várias cidades procurando saúde, vale para a educação, vale para onde está a instalação das indústrias, vale para a logística, vale para todos os aspectos que a gente pensar que afeta a vida das pessoas. E muitas vezes os prefeitos não pensam dessa forma. Isso é um problema. E, claro, falta liderança por parte do governador, né? Ele deveria chamar e discutir as regiões como regiões, não como cidades.